Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explorar uma ferramenta incrível de autoconhecimento e tomada de decisão, o mapa sistêmico. A ideia é oferecer um jeito de enxergar, de forma bem visual, o que se passa no nosso mundo interior. E para começar, uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Quem nunca se sentiu meio que andando em círculos? Repetindo os mesmos desafios, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na nossa jornada de crescimento pessoal. É uma sensação bem comum, né? Então vamos entender isso melhor. O mapa sistêmico não é uma bola de cristal. Não tem nada a ver com adivinhar o futuro. Pensa nele mais como se fosse um raio-x do nosso inconsciente. Ele ajuda a gente a enxergar aquelas influências invisíveis, sabe? Aquelas dinâmicas que ficam lá no fundo moldando o que a gente faz e decide muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Para a gente entender direitinho como essa ferramenta funciona, o nosso papo de hoje vai seguir essa estrutura aqui. A gente vai desde o conceito principal por trás do mapa até como é possível se aprofundar e se tornar um facilitador desse método. Vamos lá! Começando pela base de tudo, né? O que são, afinal, essas forças invisíveis que o mapa se propõe a trazer para a luz? O conceito-chave aqui é o de campo sistêmico. Tenta imaginar como se fosse uma rede de informação, uma energia que conecta todas as pessoas de um sistema, seja uma família ou até uma empresa. Esse campo carrega a história, as emoções, as intenções de todo mundo, e isso nos influencia de uma forma muito profunda, quase sempre de um jeito que a gente nem percebe. Para deixar isso tudo menos abstrato e mais fácil de pegar, o método usa uma metáfora central que é muito poderosa. Vamos entender como o mapa funciona através da imagem de um arqueiro. A ideia é que usar um mapa sistêmico é como se a gente estivesse treinando um arqueiro que existe dentro de nós. É um jeito de desenvolver a força, a precisão e o foco que a gente precisa para mirar e acertar os nossos alvos na vida, seja um objetivo de carreira ou uma mudança pessoal importante. E essa analogia se desdobra de um jeito bem claro, olha só. A mão que segura o arco, a casa I, é a nossa base, o nosso apoio, a energia Yin, mais introspectiva. A mão que puxa a corda, a casa 2, já é a força da ação, a energia Yang. O arco em si, a casa 3, representa os nossos recursos, o que nos dá impulso. E por fim, a flecha, na casa 4, é o próprio objetivo, aquilo que a gente lança para o mundo. O segredo todo está no equilíbrio entre esses pontos. Bom, com a metáfora do arqueiro bem entendida, vamos dar uma olhada em como isso se traduz nos componentes práticos do mapa. São 3 elementos que conversam entre si: as casas, que a gente acabou de ver, os arquétipos e as forças de caráter. O segundo elemento são os arquétipos. Essa ideia vem lá da psicologia do Carl Jung e, de forma simples, são como se fossem personagens universais, padrões de comportamento que todos nós carregamos lá no inconsciente. Tipo a figura do herói, do sábio, são papéis que aparecem na nossa vida e guiam nossas ações. O método Seven trabalha com 4 arquétipos principais. A gente tem o cuidador, que é focado em empatia e conexão, o organizador, que traz a ordem e a liderança, o transformador, que está ligado à mudança, ao conhecimento, e o desbravador, que representa a coragem e a ação, bem na linha do guerreiro. E aqui tem um ponto que é fundamental. Todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra. O lado luz é a expressão positiva, madura daquela energia. Já a sombra aparece quando essa energia desequilibra. Por exemplo, a liderança do organizador pode virar tirania. O conhecimento do transformador pode virar manipulação. O autoconhecimento é o que nos ajuda a integrar e equilibrar tudo isso. E o terceiro componente do mapa são as 24 forças de caráter. Elas vêm de um campo chamado psicologia positiva e são vistas como qualidades essenciais que todo mundo tem, em diferentes medidas, e que nos ajudam a ter uma vida mais plena e feliz. E para não ficar uma lista solta de 24 forças, elas são agrupadas em 6 virtudes principais. Por exemplo, forças como a bravura e a perseverança ficam debaixo da virtude da coragem. A gentileza e o amor debaixo da humanidade. Essa organização dá uma profundidade incrível para a análise. Ok, a gente já viu todas as peças do quebra-cabeça. As casas, os arquétipos, as forças. Mas e aí? Como é que isso tudo funciona na prática? Como o mapa pode ajudar a gente a lidar com os desafios da vida real? Essa frase aqui resume muito bem o poder da ferramenta. A grande sacada aqui: ao trazer o inconsciente para a luz, o mapa permite que a gente entenda a raiz das nossas questões, mostrando conexões que a gente simplesmente não conseguia enxergar antes. Vamos pegar um exemplo prático.
Pensa numa pessoa que sofre com insegurança nos relacionamentos. Ao montar o mapa dela, ela pode perceber que está, sem saber, repetindo um padrão de lealdade a um conflito antigo da família. E isso acaba bloqueando ela de usar as próprias forças, como o amor e a coragem, de um jeito saudável no presente. E essa ferramenta não serve só para a vida pessoal, não. No mundo dos negócios, por exemplo, o empresário que está com a empresa em apuros pode descobrir no mapa um conflito não resolvido, como uma lealdade invisível a um ex-sócio que se sentiu traído. Essa dinâmica oculta pode estar simplesmente travando o sucesso da equipe inteira. Bom, a gente já viu o que é o mapa e como ele funciona. A pergunta que fica agora é, tá, legal, mas como eu faço para aprender a usar essa ferramenta, seja para mim ou para ajudar outras pessoas? Para quem se interessou de verdade e quer ir mais fundo, existe um curso de formação e certificação. É uma jornada completa para dominar o método, que pode servir tanto para o seu próprio desenvolvimento pessoal, quanto para aplicar profissionalmente, se você é terapeuta, coach ou trabalha com gestão de pessoas. E o mais interessante é que essa jornada é conduzida pelo próprio criador do método, o professor Dr. Cláudio Senavensky. A visão dele para a ferramenta é exatamente essa, uma viagem de autotransformação que pode abrir portas para novos níveis de clareza, sucesso e realização na vida. E para quem é esse método? Bom, o público é bem diverso. Profissionais de RH, psicólogos, coaches, consteladores sistêmicos, todos eles podem usar o mapa nas suas práticas. E claro, qualquer pessoa que esteja numa busca sincera por mais autoconhecimento e mais clareza para as próprias questões de vida. E a gente termina essa nossa análise com uma reflexão. O mapa sistêmico é uma lente, uma forma de ver o que está oculto. No fim das contas, a pergunta mais importante não é sobre o mapa, mas sobre cada um de nós. Quais padrões invisíveis a gente está finalmente com coragem para encarar e transformar?